Estamos comentando o capítulo 4 do livro Rebeldias de Adolescentes. E um tema muito interessante que a doutrina espírita nos coloca é sobre essa questão do estado em que a alma se encontra após a morte. Esse grupo espírita da Natália, que a Natália frequenta, né, que é o mesmo grupo do Arthur, ele se localiza numa região muito violenta. E é a primeira vez que a Natália vai a esse grupo naturalmente, e ela vê ali naquele centro espírita um grande número de espíritos jovens que também estudavam naquela instituição. E a Márcia explica para ela que a maioria daquele grupo de espíritos eram jovens desencarnados, vítimas da violência daquela área. Uma das coisas mais chocantes para nós são essas vidas desperdiçadas tão cedo pela violência. Às vezes a gente diz, mas é porque Deus quis. Não, gente, Deus só quer o bem. Deus só quer a nossa felicidade. Deus só quer o que seja melhor para nós. A questão, a pessoa desencarnou naquela violência porque ela tinha que desencarnar daquele jeito. Não, gente. Nós precisamos mudar essas ideias fatalistas que não cabem na doutrina espírita. Existe uma justiça divina? Claro que existe uma justiça divina. Existem 1000 formas, como nós vamos ver ao longo desse estudo, de trabalharmos, vamos dizer assim, as questões que nós trazemos, as questões kármicas, como nós chamamos, né? Então, aqueles jovens, aqui o que nós vamos ver na obra de André Luiz, é que, primeira coisa que a gente tem que entender, nós somos espíritos imortais. Segunda coisa que nós temos que entender, os dias no plano físico, e eu falo dias porque é um tempo muito breve, que é utilizado aqui durante uma encarnação, para que nós possamos consolidar determinados valores espirituais, para que nós possamos desenvolver determinadas habilidades, para que nós possamos realizar um plano que nós trazemos para a vida. Então precisamos entender uma coisa, somos espíritos imortais, somos uma semente divina, trazemos em nós todas as potencialidades divinas. Do mesmo modo que o filho carrega os genes do pai e da mãe, nós também, vamos dizer assim, metaforicamente falando, nós carregamos, né, esse DNA de Deus. Nós somos esses seres criados à imagem e semelhança de Deus. Naturalmente, nós estamos aqui no processo evolutivo. E qual é o objetivo da evolução? Qual é o sentido da nossa vida? Por que nós estamos aqui? Terezinha, por que existe algo ao invés do nada? Vão perguntar, os filósofos vão perguntar isso. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque algo muito maior do que nós, muito maior do que a nossa capacidade de compreensão nesse momento, nos colocou na vida. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É a mesma coisa de você me perguntar, mas Terezinha, por que você resolveu escrever um livro? Por que você resolveu criar um romance? Porque dentro de mim havia tantas ideias germinando, tantas ideias, tanta vontade de compartilhar aquilo que eu sentia de melhor, de mais bonito, de mais puro, com as pessoas que eu vivo, que não teve outro jeito senão escrever alguns romances. Então eu imagino, né, dessa forma que eu, na condição de escritora, eu compreendo, vamos dizer assim, essa necessidade de criar. Então nós somos criados, né, pela a imagem e semelhança de Deus, essa metáfora belíssima do Gênesis, né, eu não vejo nada mais belo para nos definir do que isso, mas nós somos criados justamente para isso, dessa forma. Quando eu penso assim num dos meus personagens, eu fico pensando que eu também sou um sonho de Deus, um personagem, né, na mente divina, nessa história divina que Deus vai criando. Então, André Luiz, numa página linda intitulada Página Estimulante, no livro Busca e Acharás,
ele vai dizer que do mesmo modo que o artista tira da pedra bruta a sua obra-prima, Deus também, do mármore dos nossos instintos, né, vai nos retirando e nós vamos nos realizando, porque nós somos um sonho de Deus. Essa é a expressão de André Luiz, através da mediunidade do Chico. E eu fico pensando nessas vidas desperdiçadas, nessas vidas tão promissoras, nesses jovens que nós olhamos para ele e os vemos ali, crianças, cheios de sonhos. Ah, não, tia, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo quando eu crescer. E quando chega aquela idade da pré-adolescência, que começa a entrar em contato com uma realidade muito mais difícil, segue por caminhos terríveis e nós não podemos fazer nada por conta das nossas limitações. Nós vamos ver ali aquelas vidas que, como me disse um amigo muito querido um dia, são obras começadas. Então essas vidas que nós olhamos são vidas desperdiçadas de um lado, mas são obras começadas de outro. Então, o que é que naquela região, aquela casa espírita, e olha gente, não é só a casa espírita, nós precisamos entender que o papel do templo, seja ele de qualquer natureza, é orientar, o papel da religião é orientar a vida espiritual do homem. Então o papel do templo, onde quer que ele esteja, seja ele de qualquer natureza, é justamente fazer esse trabalho de assistência, de socorro, de educação espiritual da alma. Então, mesmo desencarnados, existe aqueles grupos de espíritos que trabalham em todos os templos, não só nas casas espíritas, como algumas pessoas podem pensar. Então, aqui, esse grupo de espíritos recolhidos ali naquela casa, e ele diz, a Márcia explica para ela, né, que aqui aquele grupo de espíritos, o equilíbrio espiritual deles, daqueles jovens que desencarnaram na área, aquelas pessoas que estão ali naquelas condições difíceis, dependem muito do equilíbrio dos encarnados. Por isso que nós espíritas consideramos, porque é a casa espírita como um hospital, como um templo, como uma oficina de trabalho, como uma universidade da alma. Então, ali também naquela casa havia os espíritos superiores que se submetiam com grandes esforços àquelas vibrações muito pesadas, muito difíceis. E é natural que entre aqueles assistidos da casa espírita, eles encontrassem aqueles seres muito amados, que eles prepararam a reencarnação deles com tanto cuidado, com tanto carinho, mas que ainda não foi daquela vez que eles conseguiram superar o meio em que se encontravam. Há uma questão muito importante aqui para a gente refletir, que é essa questão do homem ser produto do meio. Às vezes há correntes filosóficas que dizem, não, o homem é produto do meio, das condições produtivas, do lugar onde ele se encontra. Há outras correntes que não, que acreditam que cada indivíduo ele traz em si mesmo uma capacidade de superar o seu próprio meio. E o que nós percebemos, o que nós compreendemos também é isso, né? Quando é que o meio predomina? Quando nós ainda estamos num nível ainda muito instintivo, muito primitivo. Mas para esse espírito que deseja aprimorar-se, a encarnação, seja ela nas condições mais adversas, ela vai ser uma oportunidade de autossuperação muito grande. Então, aquela pessoa está naquela situação porque nasceu pobre, com dificuldade. Não foi. Não é a pobreza, não são as facilidades que nos tornam o que nós somos. É a caminhada, é a jornada dessa alma. É claro que a educação vai favorecer. Imagina quando nós pudermos oferecer uma educação positiva para as nossas crianças. Imagine no momento em que nossas escolas puderem oferecer desde cedo
valores, formas de auxiliar, vamos dizer assim, ao desenvolvimento do caráter deles. Como vai ser diferente esse tempo, né? Já existe esse exercício em várias escolas no mundo inteiro, numa educação para valores, numa educação baseada nas forças de caráter que todos nós trazemos conosco. Então, esse tempo será diferente. Para finalizar, eu gostaria de apenas lembrar de uma frase que existe que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é dita pelo Curadares: tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Porque é a questão da Natália, quando ela sente todo o sofrimento que existe naquela área, quando ela sente as dificuldades daquele ambiente e o sofrimento daquelas pessoas que ali se encontram, a Márcia diz para ela: vou te apresentar uma das nossas esperanças. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos conhecer uma pessoa muito bonita, um jovem lindo chamado Carlos. Um abraço. Obrigada.